nossa meditação. Carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses capítulo 3. Depois de Gálatas, Efésios, Filipenses, daí vem de Colossenses. Colossenses 3, versículos 1 até o versículo 11. Destacando o último versículo, parte do último versículo, versículo 11, que Cristo é tudo e está em todos. Lemos então, Colossenses 3, 1 a 11. Vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pense nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês, e quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. Portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês. Isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Antigamente, a vida de vocês era dominada por esses desejos, e vocês viviam de acordo com eles. Mas agora, livrem-se de tudo isto, da raiva, da paixão, dos sentimentos de ódio, e que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com seus costumes e se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Como resultado disso, já não existe mais judeus e não judeus, circuncidados e não circuncidados, não civilizados, selvagens, escravos ou pessoas livres, mas Cristo é tudo e está em todos. Está aqui então a leitura. Que Deus, Espírito Santo, nos ilumine e nos faça de fato fortalecidos em nossa fé, como ressuscitados que somos. Ressuscitados porque Cristo morreu e ressuscitou. Assim também a velha natureza em nós está sendo sufocada diariamente e ressurgindo diariamente uma nova criatura. Quando Cristo é tudo em cada um de nós, quando Ele é tudo em toda a igreja, essa igreja de fato passa a ser aquela igreja gloriosa, aquela igreja para a qual Deus olha com carinho, com amor, se orgulha dela e usa esta igreja para testemunhar o grande amor de Deus ao mundo inteiro. Por falarmos em Cristo, tudo em todos, nós às vezes dizemos por aí, diante de um grande acontecimento na nossa vida, ou diante de um conhecimento maior de alguma coisa, nós acabamos dizendo, isso vai mudar a minha vida, isso mudou a minha vida. O que muda a nossa vida é o Senhor Jesus. O resto tudo é conversa fiada. Jesus, sim, faz essa mudança, essa renovação de nossa mente e de nossa alma na vida de cada um de nós.
Porque Ele nos ama muito. Nos ama ao ponto de ter vindo aqui, deixado o seu trono celeste, entregado a sua vida por nós, para nos resgatar, para nos trazer, através desse seu grande amor, para si próprio, perdoando nossas faltas e dizendo: fiquem em paz, vivam alegres, vivam em paz, vivam tranquilos, porque eu sou tudo para você. Eu sou tudo para todos aqueles que agora estão firmados na fé. Por isso, como nova criatura, ressuscitados, como diz aqui o versículo 1, nós então colocamos o nosso interesse nas coisas lá do alto. Nós passamos a ter a mente de Cristo. Não uma mentalidade humana, simplesmente. Claro que continuamos com a nossa razão, com a nossa sabedoria humana. Usamos isso para a sobrevivência aqui no mundo e até mesmo para conhecer muita coisa aqui na palavra de Deus. Mas a razão não pode falar mais alto do que a palavra do Senhor. A razão não pode atrapalhar a nossa fé. Ela está a serviço da fé e não o contrário. A fé tem que combinar com a minha razão, caso contrário eu deixo a fé de lado. É exatamente a razão que está a serviço do reino de Deus, serviço da palavra, submissa à palavra e, claro, ela dá lugar à fé. A fé é mais importante que a razão. Quando o mundo corre atrás dos prazeres deste mundo, quando o mundo corre atrás de poder, força, domínio, nós sabemos que tudo isso não vai ser levado para a eternidade. Nós sabemos que tudo isso passa. Nós sabemos que o mais importante é ter essa mente de Cristo. E aí então vem o convite, a partir desse novo nascimento, desse renascer a partir do batismo, nós temos a força que é Cristo em nós. Esta semana eu vi uma mensagem na internet aí no Face que me chamou a atenção. O pastor dizendo: Deus não só nos dá a força para resistirmos às tentações ou fazermos as coisas certas. Deus em Cristo é a força em nós. Ele está em nós, Ele mora em nós, o Espírito Santo está em nós. Então não é assim, Deus me dá a força, agora eu posso fazer tudo certinho. Não é exatamente assim. Jesus é tudo em nós, Ele está em nós, Ele é a nossa força. Nós, no tempo de jovens, por aí a gente cantava o hino assim: Cristo, a nossa força é. Deve estar lembrado. Nós então temos essa mente de Cristo, sabendo que Ele está em nós. Ele é tudo em nós. Ele é a nossa força. E por isso sim, eu posso olhar para aquilo que Paulo diz aqui a partir do versículo 5 em Colossenses 3. Matem os desejos deste mundo que agem em vocês. Esse constante sufocar do velho homem. Lutero, tentando explicar um pouco lá o significado da água do batismo, ele diz que nessa água do batismo o velho homem deve ser afogado diariamente para ressurgir também diariamente um novo homem. Então, enquanto estamos aqui, nós temos essa batalha, essa luta entre velho e novo homem. Mas ela já foi vencida por Cristo Jesus. Ela não pode ser vencida pela tua força, pela minha força. Embora pensemos, Deus me deu força, então eu venço. Não, Cristo é tudo em nós, Ele está em nós, Ele é a nossa força e Ele venceu e continua vencendo por cada um de nós. Aí sim, então, eu posso estar livre da imoralidade sexual, da indecência,
paixões más, os maus desejos e a cobiça. A cobiça é chamada até de idolatria. Idolatria, você sabe, é a adoração de deuses falsos. No momento em que eu sou cobiçoso ou faço qualquer outra coisa contrária à vontade de Deus e tenho desejo por essas coisas más, isso passa a ser o meu deusinho falso. Para estarmos livres de tudo isso, Cristo está em nós. Não só veio ao mundo, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e vai voltar. Mais que isso, como prometeu, Ele está conosco todos os dias. E mais que isso, Ele enviou o Espírito Santo que mora dentro de nós. Nós temos então esta força, que é o próprio Deus em nossa vida, e esse Deus, Ele está presente em nossa vida, não pelo vento vindo por aí voando. Ele está presente em nossa vida quando, como igreja, nós temos a palavra e os sacramentos anunciados de forma muito clara, muito pura, a tal ponto que possamos também, pela nossa razão, compreender alguma coisa. Mas aquele que não compreendemos, dizemos amém. Que seja feita a vontade do Senhor. Na tua vida, na minha vida, na vida de cada membro da igreja espalhada por este mundo afora. Então, é por causa deste poder que é Cristo em nós, que nós então estamos livres daquele castigo que cai sobre aqueles que não obedecem. Mas nós obedecemos, ainda que imperfeitamente, porque Cristo é tudo em cada um de nós. Lutamos, a partir do versículo 8, para ficarmos livres também de sentimentos maus, como raiva, paixões, sentimentos de ódio, enfim, sair da nossa boca conversas indecentes, insultos, mentiras, algo nesse sentido. A natureza velha, o velho homem está sendo sufocado com os seus costumes, com os seus maus desejos. Esse sufocar dessa natureza velha se dá claramente pelo poder de Deus em nós, que atua na palavra e sacramentos, também pela ação do Espírito Santo. Então vejam, nós temos em nossas mãos tudo isso também pela graça de nosso Deus. Quando o mundo clama, quando o mundo sofre, quando o mundo briga e confia nas coisas desse próprio mundo, por não terem a verdade, nós, pela graça de Deus, podemos dizer, temos a palavra. Embora anunciada e pregada, como também vivida por nós, seres humanos e pecadores, mas mesmo assim, o nosso Deus gracioso nos digna a ter com Ele. Ou seja, Ele nos considera dignos de estar na Sua presença, Ele nos considera digno de sermos anunciadores desta palavra, Ele quer que a sua igreja esteja livre das paixões do velho homem e tenha essa nova mente, a mente de Cristo, criado em cada um de nós, também segundo o poder e o amor de Deus. Nessa união, como o povo de Deus, tendo a mente de Cristo, também unidos como igreja que somos, podemos olhar para o versículo 11 e dizer que não há distinção entre pessoas. A Bíblia, na linguagem revista e atualizada, em vez de falar aqui em raças diferentes, como judeus e não judeus, ele fala em judeus e gregos, duas nações diferentes. Então temos essa ideia de que não interessa se é italiano, se é alemão, se é japonês, se é brasileiro, se é qualquer outra nacionalidade. Não existe distinção
para Deus e nem tampouco para o povo de Deus que tem essa mente de Cristo. Nós olhamos uns para os outros dentro deste contexto da família na fé, como irmãos e irmãs na fé, e queremos fazer o bem a todos, de forma especial aos da família na fé. Também não existe pessoas mais religiosas ou menos religiosas, circuncidados, judeus eram circuncidados, né? Não circuncidados eram considerados pagãos, os adoradores de falsos deuses. Não existe mais isso. Aqueles que estamos em Cristo e temos Cristo como tudo para cada um de nós e em todos nós, então todos somos salvos, não por méritos, não por sermos isto ou aquilo, mas pela graça do Senhor Jesus. E ainda não existe pessoas cultas ou não cultas, pessoas com doutorado ou pessoas analfabetas, diz aqui civilizados, selvagens. Para Deus, cada pessoa é importante. Não interessa se é o mais rico deste mundo ou o mais miserável deste mundo. Para todos, para Deus, todos somos igualmente importantes. E Deus quer salvar a cada um. E cada alma, cada pessoa vale tanto para Deus como qualquer outra. Um não vale mais do que o outro. Por isso, então, se Deus nos dá capacidades maiores, quem sabe bens terrenos, mais do que outros por aí possuem, nós agradecemos a Deus por isso. E vamos usar isso também, não só para o nosso próprio bem-estar, e com isso adquirir mais coisas deste mundo. Pelo contrário, nós vamos usar os dons que Deus nos dá, claro, para o nosso conforto, para o nosso bem-estar, mas também sem esquecer de olhar para o necessitado. Não só aquele que tem necessidade material de pão, um alimento, saúde, mas olhamos com amor para aquele que necessita também ter essa mente de Cristo, olhar para aquele que, por algum motivo, não teve o privilégio e a graça de conhecer a verdade como você e eu temos. Não somos melhores que ninguém, mas Deus nos agraciou, por isso estamos contentes, estamos felizes, e essa alegria e esta felicidade, melhor, este conhecimento, esta fé no grande amor de Cristo, nos move a olharmos para o nosso próximo como o nosso igual, aquele que também precisa grandemente do amor de Jesus. E Jesus deu para você e para mim e para a igreja esse privilégio de viver neste amor e proclamar, anunciar este amor. Não existem escravos livres, diz ainda aqui o versículo 11. Todos nós em Cristo, na verdade, somos livres. Deixamos de ser escravos do pecado e somos escravos do próprio Cristo, no bom sentido. Porque Cristo é o bom Senhor, é o bom patrão. É aquele que é tudo em cada um de nós. É aquele que é tudo em todos. Por isso, relembra aqui o versículo de 1 Pedro 5, versículo 9. Fiquem firmes na fé e enfrentem o mal, enfrentem o diabo. Porque você sabe que no mundo inteiro, os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Pela graça de Deus, podemos ficar firmes na fé e enfrentar, sim, as dificuldades desta vida. Não estamos no paraíso ainda. Pela graça de Deus, temos sim a mente de Cristo. Estamos indo para o céu, é verdade. Mas nesse caminhar, temos a guerra contra o velho homem, contra o próprio diabo e contra o mundo. Como é que podemos resistir? Como podemos ficar firmes na fé e finalmente estar na glória eterna? Resistindo ao diabo
firmes na palavra do Senhor. Melhor, resistir também firmes na fé. E para ficarmos firmes na fé, esta fé precisa ser não só mantida, ficarmos nela, mas esta fé precisa ser alimentada, realimentada. Como a cada dia eu preciso do café da manhã, do almoço e da janta, preciso de água, cada dia nós precisamos desse alimento para a fé. A palavra do Senhor, anunciada clara e puramente, que mostra que de fato eu não tenho a força, você não tem a força. Ninguém nesse mundo tem a força, por mais poderoso que seja. Mas o povo de Deus, você e eu, que temos a mente de Cristo, temos o próprio Cristo que é tudo em cada um de nós. Ele é a nossa força. Assim então nós seguimos e assim continuamos em paz, mesmo neste mundo, porque é aqui que nós estamos, é aqui que Deus quer que estejamos, para sermos uma luz e para glorificarmos o seu santo nome. Assim seja. Amém.